Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem está alegre diga aleluia. 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 Glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor uma vez mais. Está um pouco frio. Alguns não quiseram marcar presença, mas nós estamos aqui louvando e adorando o nome santo de Jesus. Meus queridos, coloquem-se em pé nesta noite. Vamos estar fazendo leitura da palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Capítulo 25. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não estou ouvindo barulho de Bíblia, mas eu creio que a maioria dos irmãos trouxeram a Bíblia, né? Crente tem que andar armado com a sua espada, né? Louvado seja Deus, aleluia. Está escrito dessa forma: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus. Santo e poderoso Deus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, debaixo da tua graça, Senhor, debaixo da tua misericórdia, se sentindo, Senhor, fracos e necessitados perante ti. Mas cremos que temos um Deus poderoso que está aqui nesta noite. E temos a direção do Espírito Santo que há de nos guiar por intermédio desta palavra, Senhor, a tua vontade. Eu te peço, Pai, que abençoe esta igreja, Senhor, aqueles que estiverem me ouvindo, Pai, aqueles que vieram, Pai, em busca de uma cura, de um milagre, Senhor, aqueles que vieram, Senhor, para se edificar na palavra do Senhor, para se firmar cada vez mais nos teus pés. Eu te peço, Pai, venha abençoar a tua igreja de uma forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Assente-se glorificando a Deus. Meus queridos irmãos, talvez você possa perguntar, mas o tema da campanha não é portas abertas? E eu te digo sim, exatamente. Eu quero pregar-lhes uma palavra subordinada ao tema. A porta se abre ao prudente, mas se fecha ao louco. A porta se abre ao prudente, mas se fecha ao louco. Ontem eu estava em oração, orando a Deus, pedindo para que Deus me direcionasse uma palavra. Algumas vezes eu vou no monte para que Deus possa revelar, porque eu não gosto de falar aquilo que provém de mim, mas aquilo que é a vontade de Deus. E sabendo da necessidade que eu tenho com Deus, de estar sempre temente a Ele, para que eu não venha cometer o erro de assumir o altar de Deus e falar aquilo que provém de mim, eu acho por melhor buscá-lo, a sua vontade, para que eu possa falar aquilo que Ele quer que fale. Meus queridos irmãos, eu estava orando e Deus então falou para mim: leia Mateus capítulo 25. E na hora eu pensei, mas Mateus não tem capítulo 25, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e tem Mateus 25. E eu deparei-me com essa palavra, e essa palavra já faz parte de uma outra mensagem que eu tenho escrita. Mas Deus me deu outra palavra através desse texto.
E no final, enquanto eu escrevia ali a palavra do Senhor, eu pensei, mas amanhã o tema da campanha é Portas Abertas, e essa palavra não se enquadra com o tema da campanha. Aí Deus me leva à revelação, a este versículo que nós acabamos de ler no capítulo 25, e no versículo 10, dizendo: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Louvado seja Deus. Entendemos então, irmãos, que esta palavra vai nos revelar que a porta só vai se abrir para quem está preparado. Talvez, muitas vezes, não é questão de abrir uma porta na sua vida. Às vezes é questão de você saber entrar por ela e saber desfrutar daquilo que o Senhor coloca na sua vida. A pessoa prudente, a palavra prudente significa, meus irmãos, a pessoa que está preparado. Também tem outra introdução que se diz: a pessoa que se prepara antecipadamente. Louvado seja Deus. Por vezes pedimos a Deus que abra uma porta. Muitas vezes mas nós viemos na igreja só em busca da nossa vitória. Ao momento em que nós recebemos aquela vitória, nós nunca mais pisamos dentro de uma igreja. Louvado seja Deus. Aí fica fácil, você sai na rua e a primeira coisa que o diabo faz é roubar a sua vitória. Aí você tem que voltar dentro da igreja e começar tudo novamente. Aí você vai para o seu irmão e começa a se queixar. Eu começo a ir na igreja, começo a vir as lutas, começam as dificuldades. Hoje ainda eu conversava com Deus, perguntando a respeito disso, e Deus falou comigo: meu filho, não compensa sair da igreja, porque cada vez que sai da igreja e volta, você tem que passar todo o processo novamente. Então permaneça, mesmo que fraco, permaneça na igreja. Está difícil, permaneça na igreja, porque Deus tem vitória para o seu povo. Quantos creem, levante a mão e glorifique a Deus. Eu já sinto a presença de Deus nesse lugar. Quantos sentem comigo? Vai dando glória, vai glorificando a Deus, porque Ele já está aqui. Aleluia. E eu tenho alguns exemplos, meus irmãos, de uma pessoa prudente e uma pessoa louca. A palavra louca não se refere a uma pessoa que perdeu o sentido, perdeu o juízo, mas o significado da palavra louca é que se opõe à razão. Ele está vendo que a razão não condiz com a realidade dele, mas mesmo assim ele vai contra aquilo que é real. Louvado seja Deus. Que não possui controle sobre os seus comportamentos. A pessoa não se controla. Ele começa a fazer errado, ele acha que daquele jeito está certo e ele prossegue daquela maneira, mesmo sabendo que vai dar errado. Ele continua daquela maneira, e se alguém se levantar e dizer que está errado, ele teima com a pessoa, mas ele quer acreditar no que está errado. Essa é a pessoa louca considerada pela Bíblia. Uma pessoa que é prudente, meus irmãos, ele está sempre preparado. A irmã quer cantar na igreja, sabe o que ela faz? Ela quer ser usada por Deus, ela começa a ensaiar os louvores. Ela começa a se preparar cada vez mais. Ela começa a buscar em oração, em jejum, para que a hora que ela abrir a sua boca, Deus batize a igreja com o Espírito Santo. Para que a hora que ela abrir a boca, Deus possa renovar alguém. Para que a hora que ela abrir a boca, Deus possa curar alguém e falar com o seu povo. Essa é a pessoa prudente, meu irmão. Ele vem para a igreja, ele vem preparado com o seu louvor, com a sua palavra. Ele não sabe se vai ganhar ou não a oportunidade, mas ele está sempre preparado, porque sabe que a hora que a oportunidade surgir, ele tem bala na agulha para apresentar para a igreja. Quantos podem dar glória a Deus? O irmão tem vontade de ser usado na presença de Deus. É o sonho dele ser pregador. É o sonho dele ser usado em revelação. Mas quando Deus acorda ele pela madrugada para orar, ele não levanta, porque está muito frio. Quando Deus chama ele para oração, ele não vai, porque ele tem preguiça. Ele prefere ver a novela, prefere ficar no Facebook, ao invés de buscar a Deus. Quando Deus fala para ele: hoje você tem que jejuar, porque para fazer a obra de Deus você tem que estar preparado. Pode surgir algum demônio dentro da igreja, você pode se deparar com um endemoniado e você vai precisar de reforço, mas ele não quer nada disso. Ele quer ser usado por Deus, mas ele não se prepara. Não é uma pessoa prudente, é uma pessoa louca que vai contra a razão. Quem vai se atacar a fazer a obra, meus irmãos, sem estar preparado,
sem ler a Bíblia. Como é que você vai pregar se você não lê a Bíblia, se você não tem conhecimento da palavra de Deus? Como é que você vai ser um grande pregador se você não investe num estudo, num curso, na palavra de Deus, para que você não venha falar asneira dentro da igreja? Deus precisa de pessoas compromissadas com a sua obra. Louvado seja Deus. Você tem que parar de ser só visitante dentro da igreja e se aprofundar na palavra, se aprofundar com Deus, mergulhar com Ele. Deus tem mais para a sua vida. Deus quer usar você também. Isso aqui não é só coisa para pastor, não é só coisa para presbítero. Isso aqui é obra de Deus, é para todos que estão com vontade de fazer a obra de Deus e querem ser usados. Louvado seja o nome santo do Senhor. No trabalho, então, meus irmãos, é a mesma coisa. Porque isso aqui, o texto dessa Bíblia, ela não se aplica só na vida espiritual. Ela se aplica também na nossa vida material. Muitas vezes você busca por uma bênção. Busca no trabalho, às vezes você quer subir de nível no seu trabalho. E você então começa a querer sonhar. Mas você não se capacita para aquilo. Aí quando passa alguém na sua frente, você diz, nossa, mas eu tenho 10 anos de empresa. E ainda estou da mesma maneira. Aquele que chegou, tem 2, 3 anos, já está lá na frente, porque ele estava preparado. Ele não sabia que ele ia ter oportunidade, mas uma coisa ele sabia, eu vou me preparar. Porque a hora que chegar a oportunidade, é quem está preparado. Até diz um ditado, meus irmãos, um provérbio que diz que a oportunidade só vem para quem está preparado. Por isso que eu te digo, meu irmão, você que está nessa campanha, buscando, eu não sei qual é a bênção que você está buscando, não sei o que é que você está sonhando, mas eu te peço, meu irmão, aprenda a ser prudente, para que Deus abra realmente a porta que você está buscando, mas que principalmente você permaneça nela, e que através dessa porta, outras portas venham a se abrir na sua vida. Quem sabe você tem um sonho de ser usado por Deus, comece a buscar para você ajudar o pastor Paulo. Quem sabe você tem um sonho de cantar aqui na frente, comece a ensaiar, comece a buscar Deus em oração, diz, Deus me usa no louvor, me usa com unção, me usa com graça, para que eu não seja só mais um cantor lá na frente que canta bonito, mas que quando eu abro a boca, a tua obra comece a ganhar sentido, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam renovadas pelo teu poder. Louvado seja Deus. Porque tem muita diferença de cantar e louvar. Cantar é um cantor qualquer como esses do mundo. Louvar é diferente, meus irmãos. O louvor transforma, o louvor cura, o louvor liberta, o louvor edifica a igreja, o louvor alega a igreja e o Espírito Santo desce para fazer a sua obra. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. A palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu vou entrar na mensagem. A palavra de Deus diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Observe nesse texto, queridos, que as 10 eram virgens, todas elas eram iguais. Na igreja é a mesma coisa, todos nós somos iguais aqui dentro. Mas perante Deus ele divide o prudente e o louco, o que faz, o que não faz, o que vem na igreja perder tempo e aquele que veio para adorar, o que vem buscar a Deus e aquele que vem passar tempo. Eu sou parte daquele que vem para buscar a Deus. Quem está comigo nessa noite, levante a mão e glorifique a Deus. Alabai, calabá, xandarabadaga subla. Eu não gosto de perder tempo, meus irmãos, dentro da igreja. Alguns irmãos devem ter observado que quando eu venho, hoje eu não trouxe meu celular porque eu deixei no concerto, mas eu já trago o meu cabinho, eu já trago o meu celular, eu trago uma palavra preparada, eu já venho afiado. Glória a Deus. Se vão me dar oportunidade, eu não sei, mas se me derem, eu estou preparado. Na igreja sempre eu fui assim, nunca fui pego de surpresa, meus irmãos. Certa vez eu fui num congresso lá em Colombo, região metropolitana de Curitiba.
E eu estava lá, e eu era diácono da igreja, era e sou ainda, só que agora não estou exercendo essa função ainda. E sempre levava a minha carta da recomendação, irmão Tião. E eu estava lá, e de repente eu fui acompanhar até o senhor Michel, a irmã lá, sabe de quem que eu estou falando? A irmã, esposa do irmão Pedro, sabe de quem que eu estou falando? Inclusive eu já vou falar o nome da Michelle, que é um milagre que Deus fez na vida dela. Quero aplicar nessa mensagem. E eu estava lá, meus irmãos. Daí o irmão chamou, não é diácono, pode sentar aqui na frente se quiser. Eu digo, não, vou ficar aqui. Eu quero ficar ouvindo aqui embaixo. Estou numa boa, tá bom aqui, vou ficar só glorificando. Era um congresso de jovens, meus irmãos. A igreja estava lotada de gente. E eu estava lá, e eu olhava no púlpito e não enxergava o pregador. E aquilo foi me preocupando, meus irmãos. Pensei, mas cadê o pregador dessa festa, que sempre é o mais chique, que está lá na frente, e eu não estou vendo ninguém? E aquilo foi me dando agonia, meus irmãos. E quando chegou para a hora da oferta, o pastor se levanta e diz, meus irmãos, o pregador até agora não veio, e acredito eu que não vai vir, mas os irmãos fiquem sossegados, porque Deus já enviou um pregador aqui nesta noite. Aquilo me gelou da cabeça aos pés. Pensei, só falta falar meu nome agora. Dito e feito, meus irmãos. Diz, o irmão Ezequiel vai ser o pregador nessa noite. Misericórdia. Eu olhava, não sabia se eu corria, o que eu fazia, se eu me escondia. Pensei, mas eu já estou aqui no fundo, eu já posso sair correndo, ninguém me pega. Mas eu estava de carona, irmão. Eu tinha que esperar os cantores. Não teve o que eu fazer, meus irmãos. E eu comecei a orar a Deus. Digo, Deus, eu sei que eu tenho várias mensagens preparadas, mas a qual delas é mais adequada para pregar para essa juventude? E Deus me tocou a mensagem que falava sobre José. José era um moço de 17 anos que foi levado para o Egito. Todos conhecem essa história. E assim foi, meus irmãos, quando chegou a hora de eu assumir aquele púlpito. Eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Minhas pernas tremiam. Eu segurava firme aquele microfone para que os irmãos não percebessem que eu estava tremendo. E Deus começou a derramar graça naquela mensagem. A igreja ficou ouvindo, atenta a cada palavra que eu falava. E quando, meus irmãos, eu chamei para frente os irmãos, pensei, vai vir umas 2, 3 pessoas, veio toda a igreja, meus irmãos. E lá de cima do púlpito, eu levantei a mão assim para orar. Eu só vi que ia caindo gente lá no meio do pessoal. Pessoas caindo, sendo curadas, outros sendo batizados com o Espírito Santo. Deus me honrou naquela noite, meus irmãos. Por isso que eu digo, meu irmão, você quer ser usado por Deus? Quer ser usada? Se prepara, porque no momento certo, você vai ver que Deus vai preparar a oportunidade para você, para que você venha honrar e glorificar o nome santo do Senhor. Quantos querem ser preparados nessa noite? Começa a buscar, meu irmão, começa a buscar, minha irmã. Isso aqui é para todos. A Bíblia diz, a seara está madura e os ceifeiros são poucos. Pode estar 50 obreiros aqui, para Deus ainda é pouco. Tem serviço para todo mundo, louvado seja Deus. Não precisa eu ficar com inveja do meu irmão. Não precisa eu ficar com inveja da minha irmã. É só eu buscar que Deus vai me usar também. Louvado seja Deus, aleluia. Palmas que louvam o nome santo do Senhor Jesus. Diz a Bíblia então, meus irmãos, que todas elas eram iguais, mas tinha essa pequena diferença. As que eram prudentes e as que eram loucas. As prudentes estavam ali esperando o esposo. Como nos dias de hoje a igreja espera o esposo, que é Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. E nós estamos esperando a Jesus. Percebe-se no meio da igreja que alguns estão atentos à palavra do Senhor. Não perdem um minuto do culto. Vem para a igreja e presta atenção e alimenta a sua alma diariamente. Mas há pessoas que vêm na igreja e ele se despercebe durante o culto, ele não vê o agir de Deus. Aí no outro dia você pergunta, estava uma benção o culto, né? Estava mais ou menos, estava bom, porque ele perdeu o episódio em que Deus estava operando. A igreja, uma parte está dormindo, outra parte está acordada, louvado seja Deus. São as 10 virgens, as 10 virgens loucas e as 10 virgens prudentes. A que está preparada e a que não está. Aquela que quer produzir frutos na obra do Senhor. Ele não sabe pregar na frente, mas ele sabe convidar o seu vizinho para vir na igreja, louvado seja Deus.
Ele não sabe talvez pregar bonito aqui na frente, mas ele sabe dar uma palavra para um bêbado que está caído numa valeta. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Ele não sabe muitas vezes fazer nada aqui na frente, mas ele tem a unção e a vontade de orar por uma pessoa que está acamada, que está numa enfermidade, que está passando por um processo difícil. Ele é aquela pessoa que vai. Muitas vezes você vê uma pessoa vir aceitar Jesus, mas quem foi que evangelizou? Como é que essa pessoa sabia desse trabalho? Talvez foi aquela pessoa que você não valoriza, que foi lá e convidou ele para estar aqui na igreja. Louvado seja Deus. Alabarra, subi, canta, alabassúria. Por isso que eu digo, meus irmãos, Deus usa quem quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus não vai exigir mais do que aquilo que você pode dar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas aquilo que você pode oferecer a Deus, faça com um capricho, faça com vontade. Porque é dessa forma que Deus vai te usar, na tua simplicidade. Não precisa você ser eloquente. Se você não tem estudo, não tem problema. Uma coisa ou outra você vai saber fazer para Deus. Louvado seja Deus. Irmão Bastião, o senhor não veio no culto, mas Deus tinha me preparado uma mensagem. Só que aquele dia o senhor não veio. Mas hoje o senhor está aqui. E Deus manda eu dizer para você. Às vezes você se sente tão pequeno dentro da igreja. Você pensa bem assim, ó. Acho que eu não tenho mais serventia, porque agora a obra já cresceu. Os irmãos estão já se virando e talvez terminou já para mim, eu vou ficar do jeito que eu estou. Assim diz Deus para ti: muito mais eu tenho na sua vida, louvado seja Deus. Você foi a pedra principal desta obra e eu ainda vou te honrar muito mais do que você pensa. Louvado seja Deus, porque Deus jamais esquece daqueles que ajudam a sua obra. E outra coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. E assim diz o Senhor mais ainda para ti: quanto mais você se colocar na minha presença, mais eu vou te usar, diz o Senhor para ti. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu estava ali num culto, na casa do irmão, como é que é o nome do irmão ali? Que nós tivemos o culto ali? Irmão Bastião. Eu estava ali, estava louvando, e de repente no meio do hino Deus me interrompeu para entregar uma mensagem para o pastor Jorge. E eu não sou muito de entregar mensagem, porque eu tenho um pouco de temor com essas coisas, eu tenho medo de falar mentira, coisa que Deus não falou, e pagar preço. Mas aquele dia Deus me fez parar no meio do louvor e entregar aquela mensagem. Eu me lembro que Deus nos usou, eu falei com o pastor Jorge, não se preocupe, Deus vai levantar um exército para te ajudar, louvado seja Deus. O irmão Jorge desceu as lágrimas, eu não entendi nada. E quando foi no outro dia, meus irmãos, eu pude perceber com os meus olhos, e até agora estou vendo Deus levantando pessoas para ajudar esse homem. Fomos num culto ali onde o pastor de Bituruna estava pregando. Ali Deus levantou 3 pessoas, um casal que já deve ser até obreiro pelo jeito deles. E agora o senhor Aídes, que glória a Deus, está aí junto conosco. E eu tenho por certo, meus irmãos, que tem mais pessoas ainda que vão começar a fazer parte dessa obra. Porque a obra é para todos, é para aqueles que têm vontade, é para aqueles que querem. E a igreja está aí para que Deus possa te usar e te abençoar na obra dele. Louvado seja Deus. Quem sabe você tem pedido essa porta para Deus. Quem sabe você chegou aqui dizendo: eu quero uma porta de emprego, meu Deus. Talvez você chegou aqui dizendo: eu quero que o Senhor me use mais na sua obra. Talvez você chegou aqui pensando que Deus abra qualquer tipo de porta, porta da providência. Talvez você chegou pedindo: Deus, cura uma pessoa da minha família. Senhor Deus, abra uma porta para alguém da minha família. Deus está dizendo: meu filho, eu vou abrir, mas eu quero que você tenha sabedoria para permanecer nela. Louvado seja Deus. Quando eu abrir a porta para você, seja prudente para que o diabo não venha roubar a tua bênção, para que o diabo não venha fechar a porta.